Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um webinário gratuito pela página e pelo grupo Dermatofácil, só que esse eu estou fazendo pelo grupo, né? Porque o grupo é fechado, só tem veterinário, então a gente está filtrando, porque na página, como ficou muito aberto, estão entrando outras pessoas que não são médicos veterinários, e não é essa a minha intenção. A minha intenção é passar um pouquinho da minha experiência de dermatologista para os clínicos gerais atenderem melhor seus pacientes dermatopatas, né? Esse é o objetivo. Então vamos lá. Uma boa noite para todos. Esse evento que eu estou fazendo agora está sendo gravado, então todos os comentários que vocês tiverem em relação à dúvida ou até curtir alguma coisa em relação a esse vídeo que eu estou passando para vocês agora, vocês deixem os comentários aqui embaixo, que no final do vídeo eu vou estar respondendo a todo mundo, tá? Se eu não responder no mesmo dia, no dia seguinte eu estou respondendo, entro em inbox, pode deixar que eu respondo para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar todas as janelas para não ter interferência da internet. Vamos fechar Facebook. Aliás, Facebook não fecha não. Vamos fechar todas as janelas extras para a gente poder não ter uma internet mais fraca, não ter interrupção. De qualquer maneira, como está gravado, eu vou deixar disponível, tá, por um mês esse vídeo aqui no grupo. Né? E na semana que vem, hoje é quinta-feira, dia 5 de abril, tá? E na semana que vem, dia 12, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, dia 12, a gente vai ter outro webinário. Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico que eu atendi recente na minha clínica e eu achei interessante passar para vocês, né? Porque é um caso assim, é simples, mas não tão simples, tanto que o paciente acabou chegando para mim. Né? Então, assim, é um caso que vocês vão bater o olho, vocês vão abrir o leque pensando em várias possibilidades, mas tudo, como eu falei desde o início, quem está me seguindo, nós temos que partir para o diagnóstico. Olhando, a gente acha um monte de coisa, mas partindo para o diagnóstico, a gente acerta. Né? Então, sempre buscar o diagnóstico, uma boa anamnese, avaliar os exames já realizados, né? Aquela rotina de examinar o animal por completo para ver sistêmico, e aí sim partir para o diagnóstico dermatológico, né? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu entrar aqui. Olha, esse caso clínico, tá? Ele não começou generalizado como tá aqui, né? Então, ele começou na região cefálica, aqui, ó, na região da cabeça, entre o pavilhão auricular, segundo a tutora. E esse paciente é um filhote, né? Vocês vão ver no próximo slide. Ele é um filhote. Ele já está há 3 meses com um quadro dermatológico que começou nessa região cefálica e evoluiu, ó, alastrou para o resto do corpo. Então, hoje ele tem áreas alopécicas, hipotricóticas, ele tem foliculite secundária, né? E tudo localizado na região dorsal. Na região ventral ele tinha muito pouca coisa, uma pioderma leve, mas o problema todo foi aqui, ó, na região dorsal. E começou nessa região cefálica, tá? É um tekel, né? Uma raça tekel. Ele tem 5 meses, é macho, então ele é inteiro ainda. Essa região aqui que vocês estão vendo parece uma pomada. É uma pomada sim, porque aqui foi a região de coleta. Aqui foi a região que eu fiz o raspado e fiz a citologia. Né? Então, vamos ver o histórico desse paciente. Vocês podem ver aqui, ó, uma área bem alopécica, tá vendo? Com algumas áreas de hipotricose, mas já está generalizado o quadro. Com intenso prurido, ó, vocês estão vendo aqui de perto, tá vendo? Ó? Então, há 2 meses, esse animal está sendo tratado para dermatofitose. O clínico que atendeu ele imaginou, por ter começado uma região alopécica circular na região mentoniana aqui, ó, ele imaginou que fosse um dermatófito, mas ele não fez exames. Então, é aquilo que eu passo desde o início para vocês, né? Vocês têm que partir para o diagnóstico. Tá na dúvida, gente? Coleta pelo, faz cultura. Cultura é uma coisa acessível para todos. Quem trabalha com laboratório, quem faz hemograma, faz cultura. O laboratório faz cultura. Então, tá na dúvida? Ah, eu acho que é. Não é eu acho que é, vocês têm que ter certeza. Então, tá na dúvida, faz cultura. Tá bom? Então, esse animal foi tratado com cetoconazol oral e cetoconazol shampoo.
shampoo na área localizada, que a veterinária passou, e cetoconazol oral. Segundo a tutora, começou a lastrar e a veterinária trocou para itraconazol, que é o nome comercial ITL, né? E continuou ruim. Ou seja, em vez de melhorar, só piorou. E aí, depois de 3 meses de tentativa, foi indicado um acompanhamento com dermatologista. No caso, foi passado para mim, tá? A alimentação desse animal é uma alimentação super premium. Um ambiente limpo com amônia quaternária. Quem conhece a amônia quaternária sabe que é o Herbalvet, o Esteril, qualquer um desses, né? Vet+, aí o nome comercial que a gente já conhece. O animal vai uma vez por semana para banho em pet shop, leva a toalhinha dele, leva o shampoozinho dele e não fica na pet shop. A tutora fica aguardando ele terminar o banho para poder ir para casa. E como eu falei, evolução do quadro 3 meses. E aí, por onde a gente começa? Né? Se vem o paciente já tratado e não respondido, vamos partir para o diagnóstico. Agora, independente disso, eu estou aqui para ensinar vocês a partir para o diagnóstico desde a primeira consulta. Não é passar o olho, achar e receitar. Né? O certo é partir para o diagnóstico. Não esqueçam disso nunca, tá? Para não acontecer o que aconteceu com esse cachorrinho. Acabou indo para outro veterinário. Por onde começar? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, será que é uma sarna? Né? Então, nós vamos fazer um raspado cutâneo. Tá? O raspado cutâneo, hoje em dia, eu não faço mais com bisturi até sangrar. Eu faço por avulsão, por tricograma. Né? Então, assim, como eu falei em outra palestra antiga, né? Quem está me seguindo, quem está me acompanhando, eu dou essas aulas gratuitas para ajudar o maior número de veterinários possíveis. E aqueles que querem realmente me seguir, eu abro de vez em quando um módulo onde eu consigo acompanhar as pessoas que querem realmente seguir os meus protocolos, eu poder passar um pouco da minha experiência mais de perto. Então, eu abro uns módulos, que é tipo um mini curso que eu faço, que dura 2 meses, e eu acompanho os casos clínicos que as pessoas atendem. Né? Então, os veterinários separam os casos clínicos que eles estão atendendo e eu vou acompanhando, através de um grupo fechado que a gente forma nesse curso. Tá? Mas isso eu vou falar no próximo webinário, eu vou entrar em contato com vocês, eu vou passar mais conteúdo, né, que a gente vai ter outra aula, né, mais abrangente do que essa é um caso clínico, a outra eu vou passar outras coisas que é surpresa, eu ainda vou escrever para vocês o título da próxima aula, e aí eu vou abrir essa terceira turma, e quem quiser me seguir, pode me seguir que vai aprender um pouquinho mais comigo. Então, vamos lá. O raspado cutâneo, então, para descartar sarna. Né? Então, se você está com dúvida se é sarna, faz o raspado. O segundo exame importante para fazer, no caso dermatológico, é a citologia de pele. Na citologia de pele, você vai ver se tem bactéria, você vai ver se tem malacésia, que é uma levedura. Você já vai pensar em doença imunomediada ou em apenas uma foliculite bacteriana. Então, abre um pouco mais o seu leque do seu diagnóstico. Tá? E sempre a gente fecha o diagnóstico com tudo, né? Clínico, dermatológico, para ter a nossa conclusão. O terceiro exame, aí você pensa, se é um animal que começou com a região cefálica acometida, nessa região da cabeça, então o que você tem que pensar? Você tem que pensar numa otite externa. Então, sempre quando o animal apresentar lesão de pescoço e cabeça, eu penso em otite. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é em olhar o ouvido desse animal. Será que o ouvido desse animal não tem cerume? Vamos examinar esse cerume para ver como é que esse cerume está? Então, isso é muito importante. Tá? Então, região cefálica acometida, pescoço com escoriação, pode ser uma otite externa. Tá? E o quarto exame é confirmar se o colega pelo menos acertou alguma coisa. Né? Então, assim, se o colega passou cetoconazol, suspeitou de fungo, mas não fez cultura, vamos fazer a cultura porque de repente tem fungo. Pode ser que tenha outra coisa, porque não respondeu. Se alastrou é porque tem outra causa. O fungo pode ser secundário, mas pode estar presente. Então, é importante a gente fazer a cultura também. Tá? Então, eu pediria esses 4 exames que foi o que eu pedi. Então, eu fiz raspado, fiz citologia de pele, de ouvido e a cultura. Por ser um filhote, a vacinação dele estava em dia e ele foi tratado mesmo com essa dermatite, tá? Feita pelo mesmo clínico e a vermifugação correta e em dia, tá?
Vamos lá, raspado cutâneo. Quem não tem microscópio na clínica vai ficar torcendo para o raspado dar positivo, mas esse raspado deu negativo. E aí você fica, caramba, o raspado deu negativo. E agora? O que eu vou fazer? Vamos para o segundo exame. Citologia de pele, ó. Bactérias, macrófagos, células do sistema imunológico, né? Polimorfonucleares, eosinófilos e piócitos. Então, a gente tem um quadro aqui, ó, de piofoliculite, né? Piodermite foliculite. Então, a gente já sabe que aqui, com esse resultado, antibiótico a gente já vai ter que fazer para esse animal, tá? Então, aqui não tem levedura, não tem malacésia, então você não pensa em manter o itraconazol, porque você não tem ainda o resultado da cultura. Então, você tem raspado negativo, citologia de pele, entra com antibiótico, o animal está com prurido, faz um antihistamínico, tá? Vamos ao próximo passo. Citologia de ouvido, olha aí, gente. O que eu falei? Às vezes, a olho nu, a gente não consegue enxergar o ácaro, tá? Mas se você tiver uma câmera, você consegue ver ele andando. Se você não tiver uma câmera, você não vai ver ele andando, mas você coletando o cerume do ouvido, fazendo rolamento na lâmina, olhando no microscópio, você vai ver o otodetes, que é a sarna de ouvido. Então, não apareceu no raspado cutâneo, mas apareceu na citologia de ouvido. Então, aí a gente já tem uma parte do diagnóstico, né? Otite por otoacaríase e foliculite bacteriana secundária. Mas não chegou ainda ao final, tá? Então, esse animal estava positivo para sarninha de ouvido. Outra coisa que a gente achou na citologia de ouvido desse mesmo animal, gente, Demodex. Isso é possível. E o que acontece? Por isso que eu quis trazer esse caso para vocês, porque no raspado eu não achei Demodex. Eu fui achar no citológico. E você pode achar no citológico de uma pústula íntegra, você pode achar no citológico de uma foliculite furunculose e você também pode achar no cerume do ouvido. Né? Então, esse animal, além do otodex, ele tinha demodex no ouvido. Tá? Então, a gente tem a otodemodiciose. Né? Então, ele estava positivo para duas sarninhas, uma de ouvido e uma que é normalmente encontrada na pele, mas o ouvido é solução de continuidade da pele, a única coisa que é desprovido de pelo. Então, a gente também achou demodex. Tá? Olha aqui o que a gente achou também na citologia de ouvido, ó. Malacésia. Não tinha na pele, mas tinha no ouvido. A malacésia normalmente é secundária. Se a gente já está vendo dois ácaros, né? A malacésia já vive ali em harmonia com o estáfilo, né? Só que no caso a gente viu malacésia e estafilococcus também. Com isso, gente, a gente já tem uma conclusão de diagnóstico desse paciente, né? Qual é a conclusão? É um animal que tem demodiciose. Eu até errei, poderia ter colocado otodemodiciose, mas como é um animal que já está generalizado, eu quis colocar demodiciose, porque a demodiciose ela generaliza, tá? E otocaríase, associada a otite externa aguda mista bilateral, mista porque a gente tem estafilococcus e leveduras, nós temos fungos e bactéria, então é uma otite mista. Bilateral, que são nas duas orelhas, né, nos dois canais auditivos, e uma foliculite bacteriana secundária, nessa região generalizada do dorso. Tá? Então, essa é a nossa conclusão desse caso clínico. E qual foi o tratamento que eu fiz para esse animal? Eu entrei com o Simparic, porque o Simparic hoje é o que a gente tem de mais moderno e prático para tratar sarna. Né? Então, eu passei um comprimido ao mês por 3 meses. Aí pode ter alguém que vai falar, por que você não entrou com Bravecto logo de cara? Eu não entro com Bravecto logo de cara, gente. Isso já é um protocolo que eu faço. Porque assim, o tutor, na primeira consulta dermatológica, ele já vai gastar com a consulta, já vai gastar com exames, ele vai precisar tratar com vários remédios que não são baratos. Então, eu não faço Bravecto logo de cara. Eu passo Simparic, porque o custo vai ser mais acessível para o tutor. E aí sim, quando eu for fazer a prevenção, eu posso passar o Bravecto, mas aí eu passo ele sozinho, entendeu? Como prevenção e não como tratamento. Então, eu acho assim, quando a gente entra com antibiótico, com outras coisas, eu acho que encarece o tratamento como um total, então eu acabo optando por um mais em conta, tá? Eu passei hidroxizine para prurido, a tutora me relatou que ele estava coçando muito, né? Que às vezes ele nem dormia direito de tanto coçar. A gente sabe que a Demodex não coça, mas a otocaríase coça e coça muito,
né? Então, o animal deveria estar com desconforto imenso. Então, eu entrei com hidroxizine nessa dose que vocês estão vendo, 2,2 miligramas quilo BID por 20 dias. Entrei com cefalexina, porque se vocês forem ver naquele citológico, a gente viu estafilococcus. Então, eu fiz 20 dias de cefalexina, 20 miligramas BID, que é de 12 em 12 horas. Entrei com banhos com clorexidina 3%, que é o hexadene, em função da foliculite secundária bacteriana que o animal tinha, né? Piodermite, foliculite secundária bacteriana generalizada. Então, eu fiz clorexidine. E esse banho eu não coloquei aqui, mas a frequência de um banho dermatológico eu sempre passo 2 vezes por semana. Quanto mais banho, num caso dermatológico, melhor, porque você está limpando o folículo piloso, tá? Para o ouvido, tratamento tópico, eu passei o Dermogen-Otto, que ele tem o pH fisiológico. Eu não gosto desses produtos otológicos de pH ácido, a não ser que o animal tenha estenose de canal auditivo, pneumotite externa, tenha muito cerumen gorduroso, o pavilhão já com hiperqueratose, que eu precise tirar a oleosidade desse pavilhão, dessa orelha, aí sim eu entro com Epiotic, um Cleanup, qualquer outro que tenha ácido lático. Mas na maioria das vezes eu opto por Dermogen-Otto, tá? Para quem não conhece, ó, esse aqui, ó, o Dermogen-Otto, tá bom? Então ele mantém o pH fisiológico, o animal pode usar até depois que ele melhorar dessa otite externa. E eu passei o Natalene, porque o Natalene, ele é acaricida. Então, além dele tratar a otite externa, ele também é acaricida, ele vai matar esse ácaro dentro do conduto auditivo. Então, eu optei pelo Natalene. Eu passei Dermogen-Otto e Natalene, um para limpar e o outro para pingar, 2 vezes ao dia por 15 dias. E pedi um retorno com 20 dias. Eu sempre peço retorno antes de um mês, que é para fazer o acompanhamento, ver se o tutor comprou todos os remédios, se ele realmente fez todo o tratamento. Mas eu sempre explico para o tutor, por exemplo, em casos de Demodex, eu já assusto logo, eu falo que o tratamento vão ser 3 meses. Então, se ele melhorar antes, o tutor fica super feliz, eu também, né? Mas eu sempre estico um pouquinho. No caso de otocaríase, com foliculite por estafilococcus, eu coloco que o tratamento vai durar em torno de 40 dias. Então, ele vem com 20, que é a metade do tratamento. Então, tudo bem, a gente mantém algumas coisas, tira outras, mas é para ele ter aquela fidelidade de voltar e fazer o acompanhamento. Não pensar que a primeira receita, quando ela terminar, o animal já está de alta. Porque esse é o grande problema. Às vezes a gente tem uma recidiva, porque o tutor acha que aquela primeira receita, quando terminar aqueles dias, ele tem que parar. E normalmente o animal melhora, se ele parar, o que acontece? Volta. Por que volta o problema? Não é que volte, é porque não curou, não ficou bom, tá? Então é muito importante, quando vocês passarem a receita, vocês explicarem que a primeira receita não é para ser dado alta. Então, mesmo que o animal clinicamente esteja bem, você olha o animal, a olho nu ele está bonito, ele está ficando bem, você tem que trocar essa receita. Ou continuar com a mesma receita até ele ficar 100%, tá? Trocar por um outro shampoo, você vai moldar, né, de acordo com o que ele voltar para você, tá? E esse animal voltou com 20 dias, gente. Olha aqui, eu não tenho a foto dele atual, tá? Eu quis postar logo para vocês esse caso, mas depois eu coloco no grupo a foto dele depois que ele ficar todo bonitão. Mas aqui vocês podem ver, ó, já acabou a foliculite, a gente só tá, ó, com áreas de repilação, ó, vocês podem olhar. Não tem mais aquele aspecto, ó, de foliculite e ele melhorou por completo. Então, o que eu fiz? Nesse retorno, que já estava em repilação, eu mantive o tratamento com antibiótico por mais 15 dias, mantive o hidroxizine, o canal auditivo dele já estava todo limpo, né? Então, assim, eu não precisei mais continuar com a Natalene, pedi para ela fazer 1 vez por semana a limpeza com Dermogen-Otto, só para ficar de olho se estava vindo algum cerume ainda lá de dentro, tá? Então, eu dei alta dessa otite, só pedi para ela ficar observando o ouvido 1 vez por semana. O hexadene, eu comecei a intercalar com shampoo neutro, hipoalergênico, que eu passei, no caso, foi o Dermogen. Então, eu mandei ela fazer um banho com hexadene, o próximo banho da semana, que já que são 2 vezes por semana, eu passei um com hexadene e um com Dermogen e pedi um retorno para mais 15 dias. Então, com 35 dias de tratamento, esse cão vai voltar para mim, tá?
Então aqui eu passei para vocês com 20 dias, que foi agora a semana passada. E quando ele tiver de alta, eu vou postar só a foto da alta para vocês no grupo. Mas por aí vocês já estão vendo que ele melhorou bastante com 3 semanas de tratamento. E eu fiquei muito feliz e a tutora mais ainda, né? E o que acontece? No início, você imagina uma pessoa com 3 meses, né, tratando o animal e vendo a piorar, né? Com 20 dias o animal responde bem, ela já fica muito feliz. Só que eles ficam muito ansiosos também. Então, o que acontece? Com 3 dias de tratamento, ela mandava 5 a 7 WhatsApps por dia. Tipo, ele tá coçando, não tô achando ele melhor. Calma, calma. Você não esperou 3 meses, espera mais um pouquinho. A gente está com 3 dias de tratamento, só 4% vai absorver, vai para a pele do que ele ingere oral, né? Então, assim, o Simparic ainda está fazendo efeito, são 3 dias, né? O Natalene não chegou nem a 7 dias. Então, você aguarda que ele vai melhorar, né? Então, a gente tem que ter segurança para passar para o tutor tranquilidade, né? Se o animal estiver coçando muito, manda dar banho para dar uma aliviada no prurido. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura mesmo, tá? E, gente, dermatologia não tem receita de bolo, tá? A gente tem que fazer o diagnóstico. O que parece não é e o que não parece é, né? Então, eu já falei essa frase em outro webinário que eu fiz e estou repetindo, né? Porque você vê uma região cefálica com uma alopécia circular, né? Sem aparentemente o animal super bem, só tem aquela alopecia circular na cabeça. Foi pensado em dermatofitose. O clínico está errado? Não, poderia ser uma dermatofitose. Ah, eu esqueci. Como teve 20 dias de tratamento, eu ainda vou ter o resultado da cultura. Mas até agora, como eu faço dermatobac, que é um meio de cultura, para quem faz também conhece, é um meio de cultura que a gente usa no consultório mesmo, para poder avaliar o crescimento fúngico, com 20 dias não tinha crescido nada, tá? Então, para mim, esse resultado já deu negativo, tá? Eu vou aguardar 30 dias só para ter certeza, mas com 20 dias não tinha crescido nada ainda, nem mudado o meio de cor, tá? Então, eu já considero negativo. Então, assim, esse animal que parecia ter uma dermatofitose era o quê? Uma otodemodiciose, uma otocaríase com foliculite bacteriana secundária. Então, gente, é buscar o diagnóstico. Buscando o diagnóstico, a gente vai ter sucesso, sempre, tá? Não pode ter medo de cobrar, não pode ter medo de pedir exame. O tutor quer resultado, e para você ter resultado, você tem que ter o que trabalhar, né? Então, se ele não pode fazer exame, como é que você vai diagnosticar? Entendeu? Então, assim, fica complicado. Então, a gente tem que ter, tem que passar credibilidade, tem que passar confiança para você convencer o tutor que o exame é essencial para ele ficar bem. Você imagina 3 meses usando medicação, né? Quanto tempo ele não gastou com medicação? Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro e não resolveu, né? Então, dessa vez, para resolver, não precisou fazer exame. Por que não fez lá na frente? Se tivesse, de repente, feito, né, visto a otite, de repente estava uma otite mais leve, né, não teria chegado a esse ponto. Então, sempre partir para o diagnóstico. Eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? E era isso que eu queria falar. Foi curtinho, mas eu acho que foi de grande valia, porque é um caso diferente, né? Há muito tempo eu não tenho pego um caso com dupla caríase, né? Com 2 tipos de ácaros diferentes, ainda mais em canal auditivo. O Otodex sim, mas a Demodex é mais difícil, você tem o ouvido, né? Mas nesse caso a gente acabou vendo e não vendo no raspado comum, né? Então eu achei caso interessante para passar para vocês, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui para poder falar. Então é isso, tá? Na semana que vem eu vou estar divulgando a 3ª turma do curso Dermatofácil e também vou estar passando nessa semana para vocês, eu vou estar passando o tema da próxima aula, tá? Que vai ser na semana que vem, dia 12 de abril, vai ser quinta-feira, 8 horas da noite, no mesmo horário que essa. E vou deixar gravado também por um mês, tá? Independente aliás, a segunda não. A segunda eu vou deixar só por uma semana, que é o tempo da inscrição do curso, tá? Mas esse aqui que eu tô fazendo, eu vou deixar por um mês, tá bom?
Foi um prazer falar com todos vocês. Mais uma vez eu peço comentários, dúvidas, ou manda inbox para mim, ou deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você curtiu, se você achou bacana, se você tem alguma dúvida de protocolo ou de tratamento que eu passei aqui, se você faria diferente. Então vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu estou aqui para isso, estou aqui para aprender com vocês e também ensinar um pouquinho da minha experiência. Tá bom? Uma boa noite para todos, fiquem todos com Deus e um beijo, tá? Tchau!